Fluminense tem interesse no John Arias. Quer o John Arias, mas não vai igualar a proposta do Palmeiras. Entenda a estratégia que o Fluminense vai utilizar. A gente fala aqui também sobre o Palmeiras que está avançando com o Nino, mas não necessariamente com o Zenit, que é a parte que também o Fluminense Palmeiras inova e faz de maneira inédita algo que o Fluminense já fez. É basicamente isso a notícia. E tem uma cavada também que não tem quase nada a ver com a gente, mas a gente noticia aqui porque tem a ver com a gente no final das contas sobre Emiliano Gomes. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra gente trocar aquela ideia sobre o Fluminense, tá? Bem, vamos lá. A gente... E cacete, do nada, começou a falar a televisão sozinha. Tá bom, a gente vai falar de Emiliano Gomes aqui pra abrir rapidamente, tá falando sobre ele. Isso porque é um centroavante uruguai, você deve lembrar dele, a gente falou bastante dele em 2024, né, no meio da janela, quando ele estava no Boston River. O Fluminense chegou a tentar, teve negociação, mas acabou não rolando. Qual que é a situação do Emiliano Gomes? É que agora um jornalista chamado Ramiro Soria, ou Soria, não sei, que é um jornalista uruguaio, ele deu como informação de que Santos e Fluminense estão interessados no atacante uruguaio Emiliano Gomes e que o Puebla, que é o time dele hoje, Puebla do México, rejeitou mais de uma oferta do mercado mexicano por ele. E que, enfim, aí depois fala lá coisas do campeonato mexicano. Mas o que mais me chama a atenção é que Santos e Fluminense estão interessados. O que me parece isso, tá? Que em algum momento dessa sondagem de 1 milhão de atacantes, o Fluminense fez outra sondagem pelo Emiliano Gomes. Olhando números e olhando o perfil que o Fluminense pretende contratar, não parece mais fazer muito sentido. Parece muito mais uma sondagem mais genérica. Então, o que me pareceu, posso estar errado, não tem informação, tá? A impressão minha, você sabe, quando eu não tenho informação, eu dou aqui as minhas impressões, as minhas opiniões. Me pareceu mais uma situação de já aconteceu e tá voltando ao mercado agora. Enfim, né? Vamos lá, sobre Nino também, antes de a gente falar de John Arias. Matéria do Thiago Ferri, lá no GE Palmeiras. Palmeiras avança por Nino e negocia a liberação com o Zenit. Quem lê a primeira frase da manchete e não é tricolor, os tricolores estão vacinados já, tá? Quem não é tricolor vai ler isso daqui e vai pensar assim: Palmeiras avançou e foi pra um lugar onde o Fluminense não esteve ainda. Mas quem lê a manchete inteira e é tricolor, tá antenado no caso, sabe que o Nino já foi avançado por um monte de clubes. A gente já ouviu até do Vasco avançando pelo Nino, que é basicamente uma negociação do tipo: Nino, você tem interesse em voltar ao Brasil? Muito, muito interesse. Aceitaria ouvir uma proposta? Muito, aceitaria muito ouvir uma proposta. Tá, até quanto você receberia? Para alguns, né? Mais ou menos, tá. Você liberar com o Zenit. E o Zenit não libera. O Fluminense já chegou nessa parte. O próprio Palmeiras, eu achei até que já tivesse chegado nessa parte. Diz na matéria aqui que o Palmeiras enviou um emissário para tentar destravar a negociação com os russos do Zenit, tá? Isso é uma informação até mais diferente até do que o avança com o Nino ali. E que a equipe russa ainda não aceitou a proposta alviverde. Ou seja, no final das contas, a negociação com o Zenit é o mais complicado desde o início. Então, o que me incomoda aqui agora, tá? Esse parágrafo aqui, esse quarto parágrafo. Uma possibilidade discutida caso o Zenit não tope a liberação agora é fechar a transferência agora e receber o jogador apenas no meio do ano, quando o mercado europeu é mais aquecido. Só que a Rússia ainda está com a sua janela aberta até o dia 19 de fevereiro, ou seja, destravando essa negociação, ele até poderia ir para o mercado contratar, mas não é interesse do Zenit perder o Nino agora. Negociando, com ele já pagando, pode ser uma coisa, um trunfo que talvez o Fluminense não tenha agora também. No caso do Nino, a situação com o Fluminense ela é mais engatilhada, mas por outro lado o Nino, mesmo não fez 1 milhão de promessas que voltaria para o Fluminense, o Nino tem um desespero emergencial de família para poder voltar para o Brasil, que é muito mais compreensível de voltar para o Brasil nessa situação. Então o Nino eu acho mais provável de que vá para outro clube, e porque o valor é mais baixo também, tá? Então não é essa certeza toda do Nino, não. Mas o Fluminense tem a garantia lá do Zenit que só negocia no meio do ano. Só que com os russos não dá pra brincar. Então assim, me preocupa mais a matéria do que a manchete. A manchete não me preocupa em nada. O Palmeiras avançar pelo Nino, o Fluminense também já avançou e a negociação com o Zenit que era mais complicado. Agora me preocupa porque o Palmeiras parece ter mais artifícios, mais dinheiro no momento, já que não fez, a janela do Palmeiras é só o Marlon Freitas nessa situação. Agora em relação a John Arias, tá?
algumas matérias que saíram e atualizaram o cenário. O Guilherme Abraão, lá da Itatiaia, ele falou o seguinte: neste momento, o Fluminense entende que não tem como cobrir... Perdão pelo barulhinho do WhatsApp, se tocou pra vocês, tá? Nesse momento, o Fluminense entende que não tem como cobrir essa alta oferta e o Ares se encaminha pro Palmeiras. Valores astronômicos, beleza. Era a primeira pessoa, o Fluminense não tem como cobrir a oferta. Depois disso, o Vitor Lessa apurou, Vitor Lessa do Jornada KTO 1902, né, apuração do nosso grupo aqui de comunicação, e ele falou o seguinte: assim que tomou conhecimento da proposta do Palmeiras pelo Arias, o Fluminense começou a debater estratégias para tentar trazer o jogador de volta e o foco passou a ser esse. O Boangá tá travado a negociação e não é falado nada desde segunda, né? O plano do Fluminense não necessariamente passa por igualar a oferta do Palmeiras, mas sim tentar chegar a valores próximos, contando também com a promessa e a vontade do jogador em voltar a vestir a camisa tricolor. Seria necessário um esforço da parte do Arias também, é claro. E aí ele fala que, pelo que eu ouvi, o Arias entende que voltar ao Brasil aumenta suas chances de jogar a Copa do Mundo e talvez ser titular na Colômbia. Ele ouviu o que o Palmeiras tem a oferecer e sinalizou que a prioridade seria o Fluminense. Ele quer ouvir o que o clube pode oferecer. O colombiano sempre manteve contato com a diretoria do Fluminense e agora não foi diferente. No entanto, isso não basta. O Fluminense chega nos valores ou ele rejeita a proposta do Palmeiras e ganha tempo. Então assim, qual que é a situação? Primeiro, novamente sobre o John Arias, tá? Eu não tenho dúvidas acerca da capacidade do jogador. Eu sempre coloco isso. O John Arias, nesse ponto, muda qualquer time de patamar. Eu já falei aqui, o John Arias supre a não vinda de um centroavante. Você pode achar que precisa vir o centroavante de qualquer maneira, mas a gente jogou sem centroavante durante um bom tempo e o John Arias resolveu os jogos. Ponto. Agora, a questão financeira me incomoda, o trazer agora, e a estratégia do Fluminense não é pagar 25. A estratégia do Fluminense é contar que o John Arias vai recusar o Palmeiras para poder, uma oferta mais baixa, conseguir trazer o jogador. O Arias agora entende que voltar pro Brasil aumenta as chances de Copa do Mundo. Desculpa, o John Arias passou em 2022, eu achei esse vídeo. Não vou rodar aqui agora pra vocês, pro vídeo não ficar longo. Mas eu fui buscar um vídeo no YouTube, que eu lancei, que eu sabia que eu tinha, de dezembro de 2022. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó. 10 de novembro, né, aquele Brasileirão acabou antes. Penúltima rodada do Brasileirão de 2022. 10 de novembro de 2022, o John Arias foi perguntado, tendo contrato, esse vídeo tá aqui no canal, pode ir lá buscar pra ver a Zona Mista. Tendo contrato, ele foi perguntado, contrato até 25, foi perguntado: Arias, e aí, 23, fica pro Fluminense, tranquilo? Ele, próxima pergunta. Deu uma disfarçada, aí o repórter vira e fala: ué, então a torcida tem que ficar preocupada? Ele fala: não, porque a situação, não sei o que. E naquela janela, o empresário dele estava buscando proposta da Europa porque o sonho dele era morar e jogar na Europa. Era esse, em 2022. 22, 23, 24, 25. O tempo todo com a gente falando sobre esse sonho do John Arias. Ele vai pra lá, em 6 meses o sonho dele muda porque passa a ser jogar a Copa do Mundo, não jogar na Europa. Pô, desculpa, a gente foi feito de trouxa, gente. Se a gente tiver que pagar um valor muito absurdo, a gente só foi feito de trouxa nessa situação toda. Tem limites. O John Arias é um jogador que vale 25 milhões de euros, tá? O John Arias vale. Se o Paquetá vale 43, se o Gerson vale 30, o Arias vale 25. A questão não é se o Arias é bom ou ruim. A questão é que, o caso do John Arias especificamente, o Fluminense recebeu propostas muito melhores e ele recusou com base no sonho dele. E agora o sonho dele é jogar Copa. Aí, meu amigo, o que a diretoria do Fluminense, pra mim, neste ponto, não tô falando da venda. A venda foi completamente errado. Pra mim, a forma toda, né? Não a venda específica, mas a forma toda, a promessa, etc. Mas agora, eu não acho que o Fluminense deva cobrir a proposta do Palmeiras, minha visão, tá? Não acho que o Fluminense deva cobrir, e pra mim, tá certo, joga a responsabilidade pra ele. Fala, olha, se você disser não pro Palmeiras, eu tento chegar no valor pro Wolves aceitar. Não era assim que fazia? Ó, Fluminense, se você trouxer uma proposta interessante da Europa, eu aceito, mas a do Zenit eu não aceito, não. Arruma uma proposta melhor aí. Não era assim que funcionava? Do Girona eu quero. Arruma uma proposta da Liga. Então, assim, eu acho que é justo. Joga a responsabilidade pra ele. O John Arias precisa recusar o Palmeiras pro Fluminense fechar o negócio. Se a promessa dele é voltar pro Fluminense, ele tá disposto a fazer até onde ele tá disposto pra cumprir o sonho dele. Vamos ver. O ponto pra mim central é esse. E a negociação gira em torno disso. Até hoje à noite a gente deve ter novidades. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Valeu.